com certeza fica bom. No primeiro domingo desse mês, eu falei aqui sobre nosso desafio do acolhimento aqui, do nosso trabalho com acolhimento. E disse que nós vamos ter um retreinamento das pessoas que trabalham aqui na parte da recepção e do acolhimento. Fiz uma mensagem toda aqui, fixando a importância dessa primeira impressão que damos aos nossos visitantes, aqueles que chegam, né? E a gente quer treinar gente nova e fiz um apelo no final, dizendo que se outras pessoas pudessem nos ajudar para a gente ampliar esse quadro de acolhedores e de recepcionistas, vão ajudar bastante. Então, algumas pessoas estão bastante interessadas nisso. Nós já marcamos um primeiro treinamento, que será no primeiro sábado de abril. E aqueles que quiserem se inscrever, que ainda não trabalham com isso, mas estão sentindo o desejo de ajudarem na ampliação desse quadro, para termos aqui uma representatividade da nossa igreja muito especial, para recebermos essas pessoas que vão chegando, e quiserem se alistar e se inscrever para esse treinamento, lá embaixo você tem lá na bancada, junto ali à bancada dos livros, você tem lá os representantes da nossa recepção. Acho que é a Márcia Guimarães que vai estar lá, e a Vânia. Quem é que vai estar lá? Então, estão lá, vai ser fácil reconhecer que elas vão estar com a jaquetinha verde. Então, onde elas estiverem lá, você vai lá e diga: olha, eu quero participar, quero fazer parte do acolhimento da igreja, e elas vão direcionar você e explicar sobre esse treinamento que será feito só num dia para preparar essa nova equipe. Mas participe, é tudo muito importante, como a gente já discorreu aqui naquela mensagem do primeiro domingo de março. Muito importante essa nossa participação, porque trabalhar com as pessoas começa ali, logo que a gente as recebe na entrada da nossa igreja, tá bem? Bem, hoje, uma mensagem de conforto e de encorajamento. Nós temos sempre, no decorrer da nossa vida, temos sempre essa necessidade de sermos fortalecidos, encorajados pela palavra de Deus. Nós passamos momentos difíceis, às vezes enfrentamos situações bastante delicadas, passamos provações e privações, muitas vezes. Há determinadas situações na nossa vida que nos chocam, que nos incomodam. Há situações familiares que também mexem muito conosco, com a nossa estabilidade emocional, com a nossa paz. E pessoas que têm fé, elas também passam por esses momentos. A fé não nos poupa, não nos impede de atravessarmos situações difíceis. O que a fé faz é nos preparar, nos equipar e nos dar condições de enfrentarmos essas situações sem desespero, de enfrentarmos essas situações sem desesperança, de enfrentarmos essas situações com o coração confiante, firme no propósito de Deus, e muito especialmente na certeza de que, ao atravessarmos essas situações difíceis, Deus vai trabalhando com a gente, vai nos moldando. Nós estamos sendo moldados. Nós estamos sendo moldados. Eu estou olhando para vocês aqui e conheço vocês muito de perto, e há aqui alguns rostos que já estiveram compartilhando comigo as suas dores mais angustiantes, as passagens da sua vida mais desafiadoras. E nós aqui somos prova viva de que a fé não nos bota numa bolha, ela não impede certas coisas de acontecerem. Ela nos dá condições para enfrentarmos essas coisas, essas adversidades.
Então é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Uma mensagem de conforto e encorajamento sempre é necessária, sempre é bem-vinda. Muito especialmente porque o pregador que fala com vocês também experimenta a mesma coisa que vocês. As mesmas lutas, as mesmas tentações, as mesmas apreensões, as mesmas dúvidas. Outro dia eu tive um aluno do seminário que veio falar: pastor, eu às vezes fico preocupado porque eu tenho tantas dúvidas a respeito de tantas coisas. Aí eu disse para ele: eu também tenho. Aí ele arregalou os olhos e disse: o senhor tem? Eu tenho. Aí eu falei: então se o senhor tem, eu estou tranquilo, não é? Mas às vezes a gente idealiza mesmo, muitas vezes, o pastor, o pregador, o professor, né? Aquela pessoa que é referência, às vezes a gente idealiza como se fosse alguém que estivesse ali, padronizando, idealizando uma situação, mas é fato de que nós pregadores, bom, eu me sinto assim, eu não sei outros, mas eu me sinto assim, eu me sinto muito perto das angústias humanas e dos dramas humanos. Eu tive minha primeira crise de fé aos 16 anos de idade. Eu já estava pregando desde os 14. Com 14 anos eu estava pregando. E com 15 anos eu fazia conferências aqui no Rio de Janeiro. Com 16 anos, a partir de certas leituras que eu fiz, e de certa honestidade intelectual que eu sempre primei por ter, querendo levar a sério muitas coisas, eu entrei na minha primeira crise de fé, questionando uma série de coisas. E aquilo me foi de uma valia impressionante, porque eu saí daquela crise de fé com uma fé diferente. Não era mais aquela do menino que foi batizado aos 12 anos e que pregou aos 14. Era uma fé diferente. Senti que alguma coisa dentro de mim tinha mudado na minha maneira de ver Deus, de entender Deus, porque as crises de fé servem para mudarem a nossa maneira de ver e de entender as coisas. Uma segunda grande crise de fé que eu tive foi com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade. Eu cheguei aos 30 anos e pensei o seguinte: bom, se eu viver 60 anos, eu já estou na metade da minha vida. O que tiver que mudar, tem que mudar agora. E aí comecei a questionar uma série de coisas. Eu fiquei de um jeito que, quando eu levantava domingo de manhã para pregar, eu ficava muito indeciso até sobre o que eu iria falar, porque tinha coisas que eu não tinha resolvido dentro de mim. No meu coração havia coisas que ainda estavam sendo trabalhadas, naquela fase. E depois, conversando com... E aí eu sempre tive, muita gente para conversar, o pastor Olavo Feijó, que inclusive participou aqui da nossa igreja durante um largo tempo. Me foi muito útil nessa época, ele tinha sido meu professor no seminário. Aí eu abri o coração para ele e falei: olha, eu estou sentindo isso, questionando uma série de coisas. Estou pensando, inclusive, em seguir um outro caminho, fazer uma outra coisa, porque eu já não estou mais me sentindo preparado para o que eu estou fazendo. E ele disse: olha, isso é normal acontecer. Você começou muito cedo, você, com 14 anos, se colocou num lugar de vitrine que começou a moldar a sua vida, sabendo que estava todo mundo olhando para você, vigiando você, tendo você ali como uma coisa para ser observada. Então, você foi para o seminário com 18 anos, começou a pastorear com 21, você não teve nem adolescência nem juventude. Aquela adolescência, aquela juventude tranquila que um adolescente pode ter e que um jovem pode ter, você não teve. Vigiado por todo mundo, medido por todo mundo, observado por todo mundo. E isso chega um momento que isso cobra, e está te cobrando agora.
Você chegou aos 30 anos e está pensando, e agora, quanto mais eu vou viver? E o que eu fiz da minha vida? E ele disse, olha, é muito normal acontecerem essas coisas. É muito normal acontecerem essas coisas, me salvou naquele dia. Já tirou um peso de cima de mim enorme. Depois, outras tantas coisas foram acontecendo em vários lugares, em vários setores da minha vida. A gente tinha várias crises de várias situações. Então, não é alguém que... O pregador, o pastor, não é um alienígena. Eu lembro que uma vez, eu era pastor de Inhaúma, estava no supermercado fazendo compras com a Jussara, e encontramos lá um casal com a criancinha deles, era um menininho que tinha lá uns 4 ou 5 anos. Aí ele olhou para o carrinho de compras da gente, virou para a mãe dele e falou assim, ele come também, não é? Aí eu falei para ele, como? Isso você não imagina quanto, não é? Então, essas idealizações... Então, eu queria que vocês me vissem aqui, e eu tenho sempre pautado isso. Eu sempre tenho tentado desmistificar o máximo. Eu vou tirando aquelas camadas de mistificação que as pessoas têm com pastor, com pregador, tirando essas camadas de mistificação. E estou dizendo o seguinte, está aqui um ser humano, como vocês, que também passa crises, também tem dúvidas, também passa momentos difíceis, e que está compartilhando o que está aprendendo. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente nunca fica, cada aprovação, cada circunstância, nunca fica no mesmo estágio de fé. A gente ganha uma fé diferente. Eu não creio do mesmo jeito que eu cria. Muita coisa mudou. Na minha experiência, na minha compreensão da palavra, na minha compreensão de Deus, muita coisa mudou e muda, e vai mudar ainda. Eu estou com 61 anos, então estou querendo viver até os 120, mais ou menos, então ainda vai ter muita crise para viver ainda. Então eu queria compartilhar, sempre que eu digo aqui, olha, uma mensagem de conforto e fortalecimento, vocês podem ter certeza de uma coisa, o primeiro que foi buscar esse conforto e fortalecimento fui eu. Porque tem uma coisa também que acontece com a gente, aí sim, com pastores e pregadores, que é carregar, muitas vezes, a dor do outro, sem ter o que explicar. E as pessoas esperando da gente essa explicação. A Jussara tem uma colega médica que sofreu um acidente de automóvel e a menininha dela que estava no banco de trás teve uma lesão nas costas que estava arriscada a não andar mais. A menina com 5 ou 6 anos, 4 anos de idade. Aí eu fui lá visitá-la no hospital para orar com ela. Elas não eram crentes, mas para orar. E disse, olha, eu vim, a gente já se conhecia, quero orar pela sua filha. E do lado, no box do lado, tinha uma criança de 6 anos, era uma menininha também, que também tinha sofrido algum tipo de acidente, que naquele dia ia amputar uma das pernas. E aí, quando ela me contou isso, olha, aqui do lado tem uma situação dessa também, eu orei com elas ali, e fui no box do lado, me apresentei, e disse, olha, eu fiquei sabendo da situação da sua filha, e queria orar aqui por você, por ela. Aí ela virou para mim e disse, o senhor que é um homem de fé, por que Deus deixou acontecer isso? Se é um Deus de amor, se é um Deus de misericórdia, se é um Deus que cuida de nós, por que hoje a minha filha vai perder a perna dela? É esse tipo de situação que ainda a gente vive, porque eu não tenho explicação para isso. E eu sou sincero, eu volto a dizer, eu tenho um respeito enorme pela honestidade intelectual. Se eu não tenho
uma resposta para dar, eu digo, eu não tenho. Isso é um acontecimento. Uma coisa eu posso te dizer, não foi Deus que quis que acontecesse isso. E Deus está sofrendo do mesmo jeito que você. Deus não quis que sua filha perdesse a perna, Deus não quis que isso acontecesse. Deus não quer esse tipo de coisa, não é da vontade de Deus esse tipo de coisa. Porque se for da vontade de Deus determinadas coisas, eu tenho que separar, ou é um Deus de amor e de misericórdia, ou é um Deus que tem certas vontades que vão contra toda a lógica do amor, da misericórdia e do carinho que a gente tem. Então eu disse a ela, olha, eu não sei te explicar por que aconteceu. Eu só posso te dizer uma coisa, Deus está sofrendo com essa situação como você está. Não foi da vontade dele que isso acontecesse. Nunca é da vontade dele que nós soframos. Deus não é sádico. Nunca, absolutamente nunca é da vontade de Deus que nós soframos. Só que nós estamos num mundo mau, em que tragédias, acidentes, violências acontecem. No caso daquela menina, foi um motorista bêbado que atropelou a menina. Aí como é que eu vou cobrar de Deus a irresponsabilidade de um animal desse, que bebe e sai dirigindo? Então o mundo é esse. As pessoas são isso. E às vezes a gente sofre as consequências dessas maldades, irresponsabilidades, imbecilidades humanas. E às vezes nos marcam para a vida toda, porque perder uma perna é para a vida toda. Então eu disse para ela, eu não sei explicar por quê, mas eu posso te dizer com certeza, Deus não tem nada a ver com isso. Vai ter agora. Vai ter agora. Porque Ele pode fortalecer vocês nessa hora. E pode, de alguma forma, usar tudo isso aqui para abençoar vocês. Agora Ele vai ter, mas não teve. E é por isso que eu estou aqui para orar com vocês. Para pedir esse conforto de Deus e essa paz do Senhor no coração de vocês, nesse momento difícil que vocês estão vivendo. Então não é fácil, você ter que lidar com suas questões interiores, suas crises interiores, e ainda se sentir responsável por ficar achando explicação para a crise dos outros, para as tragédias dos outros, que a gente absolutamente não tem como acompanhar isso, evitar isso. Então, uma mensagem de conforto e fortalecimento, podem ter certeza, nunca é só para vocês, é muito especialmente para mim. Ela serve primeiro sempre para mim. Eu é que estou sendo confortado e fortalecido. Nós estamos juntos sendo confortados e fortalecidos pela palavra. Não é alguém que sabe demais, que é assim com Deus, que está sempre acima de tudo, que está aqui compartilhando sua sabedoria. Bobagem. Bobagem completa. Não é não. É alguém que é ser humano, está envolvido nessa coisa louca, indomável, incontrolável e surpreendente que a gente chama de vida. E para compartilhar de que maneira o Senhor pode nos confortar e fortalecer para vivermos a vida, porque afinal de contas nós nascemos para viver. E estamos vivendo. E vamos continuar vivendo. Porque principalmente viver é saber passar por essas crises. E chegar do outro lado. Do outro lado da crise. E é para nos ajudar a passar por essas crises e a chegar do outro lado, que, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 4, do verso 2 até o verso 6, ele diz o seguinte: naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém.
Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião e tiver limpado o sangue de Jerusalém no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião e sobre as assembleias dela uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel. Também haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Olha, esse aqui é um trecho de Isaías, capítulo 4, que na verdade começa no versículo 2. É o versículo 2 que dá início a esse novo fragmento, a esse novo tema. E é um dos textos mais difíceis para a gente entender e traduzir e compreender. Ele tem, num primeiro momento, uma perspectiva messiânica. Quando se fala do renovo do Senhor, e muito especialmente em Isaías, está se referindo ao futuro do povo de Deus ligado a um Messias, que será esse renovo e vai transformar todas as coisas. E havia muito dessa esperança messiânica. Mas eu queria usar esse texto, como eu sempre costumo fazer, independente do que significava para Israel naquele contexto de perdas, naquele contexto de muito sofrimento para o povo, naquele contexto de muita frustração e fracasso, naquela circunstância histórica que eles estavam vivendo, independente do que significou lá para eles, o que isso significa para a gente, o que é que aqui nesse texto nós temos de indicações para a gente. Porque nós também passamos esses momentos difíceis, como eu já falei. E aqui há 4 coisas que eu quero, de certa forma, destacar essa manhã, nesse texto. Que era um conforto para Israel e é um conforto para a gente. Primeiro, a certeza que o profeta dá da presença do Senhor. Todos os verbos aqui de ação estão relacionados a ações de Deus. É o renovo do Senhor. Ele é que será cheio de beleza, Ele é que vai ficar em Sião, Ele é que vai lavar a imundícia, Ele é que vai limpar o sangue de Jerusalém, Ele é que vai agir com espírito de justiça, Ele é que criará a extensão do monte de Sião, é dele que virá o dia de sombra para o calor e de esconderijo para a tempestade. Então, o profeta está mostrando que Deus está como personagem principal de tudo isso aqui. Ele é o grande mover de todas as coisas. Ele está por trás, na guarda, na sentinela, atento ao que está acontecendo. Como diz o salmista, ele não dorme. E porque ele não dorme, a gente pode ficar em paz. É bastante significativo para mim o fato de Jesus dormir naquele barco. E dos discípulos ficarem apavorados. Enquanto os discípulos estavam apavorados, estava Jesus dormindo. Mas Jesus dormia porque ele sabia que o Pai não dorme. Uma das coisas que nos ajuda a dormir em paz é nós nos lembrarmos que Deus não dorme. É uma segurança e um conforto. Então nós temos, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é a presença de Deus envolvida aqui, cuidando de tudo, com propósitos, com direcionamentos. Uma coisa a gente sabe, embora haja às vezes silêncio de Deus, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. A gente não compreender muitas coisas e algumas coisas não fazerem sentido e serem até contraditórias, isso não significa que Deus se ausentou, que Deus está ausente. Quando as coisas não dão certo, não significa que Deus está ausente. Quando aquilo que a gente estava esperando que acontecesse não acontece, não quer dizer que Deus tenha nos abandonado. Quando a vida nos surpreende com determinados fatos e situações totalmente inesperados e não planejados, aquilo não aconteceu porque Deus estava ausente, porque Deus voltou as suas costas para nós, porque Deus se esqueceu da gente.
O que o profeta diz com muita propriedade e nos ajuda nos nossos momentos de crise, de dificuldades, é lembrarmos disso. Ele continua sendo personagem ali presente. Ele está conosco, ele está ao nosso lado. Mesmo se a gente não puder sentir, tem dias que a gente ora, que parece que nada acontece. Tem dias que a gente está ali com um fervor enorme, tem outros dias que a gente está num desânimo completo. Isso são emoções nossas, e emoções não tem nada a ver com Deus. O que a gente sente não tem nada a ver com Deus. Não é porque a gente está sentindo daquele jeito que Deus esteja agindo daquele jeito. As nossas emoções são enganosas, são traiçoeiras. Nós nos sentimos bem-humorados ou mal-humorados, dependendo das nossas emoções. Então a gente precisa parar um pouco e dizer, olha, tem uma diferença aqui entre o que eu estou sentindo e entre o que Deus é e o que Deus faz. O fato de eu não estar sentindo a presença de Deus não significa em absoluto que Ele não esteja presente. Então, uma coisa que o texto deixa muito clara é essa presença marcante de Deus. Olha, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele está presente, Ele está marcando presente. A segunda coisa é que as ações de Deus são inclusivas. E agora eu quero dar uma explicação aqui contextual para vocês. Esse texto tem uma importância enorme para mim, nessa dimensão em que ele está colocado aqui, por um motivo. A ordem sacerdotal na volta do povo de Israel, do cativeiro babilônico, estava sendo reformulada. E agora já não havia mais a força do rei, do monarca. O sumo sacerdote, nessa nova constituição, também tinha forças reais, forças de poder político. E foi assim que se manteve, e a gente vai ver se mantendo e se fortalecendo isso até quando Jesus chega. Quem é que julga Jesus antes de qualquer um? Caifás, o sumo sacerdote. O que é que ele preside? O sinédrio, que é um tribunal para julgar as pessoas. Então, o sacerdote deixou de ser aquela pessoa que ora com o sofrido, que representa o povo diante de Deus, que intercede pela dor do sofrido. A ordem sacerdotal mudou, se transformou num juiz, se transformou num governante, se transformou num político. E esse texto, quando nesse momento ele diz, olha, todo aquele que estiver vivo em Jerusalém será considerado santo, é um chute de bico na canela da ordem sacerdotal. Não são só vocês, sacerdotes, que são santos. Qualquer um que estiver em Jerusalém será santo, porque a ação de Deus é inclusiva. Deus não trabalha só com o clero. Deus não trabalha só com os perfeitinhos. Deus não trabalha só com os padronizados. Deus é inclusivo. Qualquer um que estiver vivo em Jerusalém é santo, é fruto da ação de Deus, é alvo da misericórdia e da graça do Senhor. É como se Isaías estivesse dizendo, olha, não são os sacerdotes só que representam a Deus, vocês representam. E Deus não trabalha só com os sacerdotes, trabalha com vocês, trabalha com o povo. Deus é o Deus do povo, não é o Deus do clero. Não é o Deus da hierarquia, é o Deus do povo. Vocês, povo, que estão em Jerusalém, todos vocês serão chamados santos. Então Deus tem propósito, é para o povo, não é para o clero. Nós somos povo, e é conosco que Deus trabalha. Porque a sua ação é inclusiva, Ele não faz castas. Deus não faz castas, nós fazemos castas. Deus não separa em classes, nós separamos em classes. Deus não faz grupos, nós fazemos grupos.
E às vezes fazemos castas, fazemos classes e fazemos grupos em nome de Deus. Mas Deus não faz nem grupos, nem classes, nem castas. Deus é inclusivo. Para Deus são todos. Todos que estiverem em Jerusalém vivos são alvo da ação de Deus, do renovo do Senhor. Então isso nos conforta tremendamente. Tremendamente. Porque tira da nossa cabeça essa ideia de que Deus só trabalha com os especiais, com gente chamada, com gente ungida. Não. Deus trabalha com o seu povo e o seu povo somos nós. A terceira coisa é um Deus que conserta as coisas. Isso também nos conforta muito. O texto diz que ele lava a imundícia, que ele limpa o sangue de Jerusalém, que é fruto da violência, que é fruto das guerras, que é fruto dos ataques, a imundícia, a sujeirada. E nós somos especialistas em acumular sujeiras na nossa vida, em promover imundícias na nossa vida, em sangrar sem necessidade. Mas nós temos um Deus que nos ama a ponto de ir consertando. E é isso que ele está dizendo. Olha, o Senhor vai lavar a imundícia e ele vai limpar o sangue, porque ele faz isso. Faz parte do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça, transformar as nossas vidas, nos transformar em pessoas melhores. E nesse processo ir tirando de nós o que não presta, o que não é bom, o que nos prejudica e prejudica o outro, e fazendo de nós pessoas melhores. Melhores para a gente mesmo, melhores para os outros com quem convivemos. O trabalho de Deus conosco é esse. O trabalho de Deus conosco é nos tornar pessoas melhores, que amam e que fazem o bem. Eu fiquei recebendo algumas mensagens sobre uma igreja num estado lá dos Estados Unidos, que agora nos últimos tempos começou lá um culto de louvor e ficaram louvando e já estava somando não sei quantos dias seguidos que estavam ali louvando sem parar, e o pessoal fazendo um alarde com isso. Sabe, quem não conhece a história da igreja é que ainda se impressiona com essas coisas, e isso aconteceu em tantos momentos e não significou absolutamente nada. Mas o pessoal impressionado com isso, um novo avivamento, um novo mover de Deus. E aí me perguntaram se aquilo mesmo era um novo avivamento, um novo mover de Deus. Eu disse, se aquelas pessoas saírem de lá amando mais o seu próximo, terá sido um avivamento. Se saírem de lá amando mais as pessoas, terá sido um avivamento. Se não, é só parafernália. Se não, é só mexe-mexe. Se não, é lata vazia fazendo barulho. Porque lata cheia não faz barulho, o que faz barulho é lata vazia. É um monte de lata vazia fazendo barulho. Agora, se é avivamento do Senhor, essa gente sai de lá amando, perdoando, abraçando, tendo misericórdia, querendo fazer justiça social, querendo resguardar o oprimido, querendo proteger o mais fraco, querendo dizer para a sua família que quer ser uma bênção ali. Maridos vão sair de lá querendo ser melhores maridos, esposas vão querer sair de lá querendo ser uma bênção para seus filhos, filhos vão sair de lá querendo ser uma bênção para seus pais. Aí vai ser avivamento. Só na cantoria é festival, e Deus não participa de festival, Deus não tem nenhuma necessidade de se exibir em festival. Nós temos um Deus que não tem nenhuma necessidade de se exibir em nada, em nenhum festival. Mas temos um Deus que tem uma necessidade enorme de nos fazer amar mais.
e sermos pessoas melhores. Aí é avivamento. Pois é isso que ele está dizendo que faz. Eu vou limpar, eu vou lavar, para que vocês sejam pessoas melhores. E isso também nos conforta. Eu disse aqui, não é Deus que causa a tragédia. Nem é Deus que quer a tragédia. Isso é um sádico, não é Deus. Quem foi que pecou? Esse ou os pais para que nascesse cego? Jesus, nem ele nem os pais, meu Deus do céu. Ele nasceu cego por causa de um problema que vocês não podem entender agora. Vão entender só daqui mais uns 20 séculos, que é problema biológico, genético. Olha, acalmem que vocês não vão entender agora não, mas daqui 20 séculos vão entender por que ele nasceu cego. A ciência explica. Deus não tem nada a ver com isso. Mas a glória de Deus pode se manifestar mesmo numa situação trágica como essa. É isso. Não é Deus que causa a coisa, mas Deus trabalha com a coisa causada. E o que nos conforta é sabermos que em cada momento de provação nossa e de aflição, Deus está trabalhando com a gente para nos tornar pessoas melhores. Sairemos de lá com outro tipo de fé, com caráter aperfeiçoado, com visão aperfeiçoada, porque é Deus trabalhando conosco mesmo quando parece que está tudo errado. E por fim, essa ação de Deus, ela é uma ação contínua. Contínua. Deus é resplendor de fogo para iluminar a noite, e Ele é refúgio e esconderijo para proteger da tempestade. Isso aqui que o profeta está dizendo, o que esse texto está dizendo, remonta a um outro texto antigo da tradição dos judeus na época, que era a travessia dos judeus pelo deserto, naquela situação de Deus usar a nuvem para cobrir o sol e usar o fogo para iluminar a noite. Durante o sol escaldante no deserto, a nuvem diminuía a ação do sol escaldante. Olha, tem dias aqui no Rio de Janeiro, teve agora semana passada, dias que eu falei, gente, eu queria tanto aquela nuvenzinha do deserto, lá do Êxodo aqui. E ele era fogo do céu para iluminar a noite e aquecer a noite, porque as noites desérticas são geladas. Num paradoxo da natureza que é impressionante. Quem não morre debaixo do calor no deserto pode morrer gelado à noite de frio. E nas duas coisas Deus trabalhava. Então ele é uma presença constante. Deus não está presente só durante o dia, ele está também presente durante a noite. Deus não está presente só quando tudo vai bem. Ele está presente também quando tudo vai mal. Não é que ele nos deixou sofrendo, ou como os amigos de Jó pensavam, você está passando isso aí tudo porque Deus te abandonou, e Deus te abandonou por alguma coisa que você fez. Essa lógica na cabeça dos judeus daquele tempo, de que quem tem muito dinheiro é porque foi abençoado por Deus, quem passa necessidade é porque Deus abandonou, essa lógica veio até os tempos de Jesus. E quando Jesus disse para os discípulos que era mais fácil um camelo passar debaixo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, bagunçou a cabeça de todo mundo. Jesus parece que tinha um prazer especial em bagunçar a cabeça de todo mundo. Bagunçou a cabeça de todo mundo. Peraí. Ser rico não quer dizer que Deus abençoou. E passar necessidade não quer dizer que Deus está ausente. Jesus não. Pelo contrário, a riqueza pode atrapalhar muito a pessoa, às vezes até impedi-la de conhecer a Deus. E às vezes um pobre lá necessitado vai ter muito mais facilidade de experimentar uma graça divina que talvez um rico jamais experimente. Justamente porque acha que tem tudo. Então essa lógica da época de Jó não fazia sentido. O sofrimento de Jó veio e não tinha nada a ver com o que ele tinha feito. E Deus é assim. Ele está no dia e está na noite. E nos acompanha nos nossos passos.
Era isso que Isaías estava dizendo ao povo, naquela circunstância difícil que eles passavam. É isso que a palavra de Deus está dizendo a cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça na nossa caminhada. Esse fogo durante a noite, essa nuvem durante o dia, esse abrigo na tempestade, esse companheiro de todas as horas, que nos disse: não vou deixar vocês sozinhos, estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Até o fim dos séculos eu não entendo não, porque eu não vou estar aqui até o fim dos séculos. Mas eu entendo muito bem o que é Deus dizer que está todos os dias. É todos os dias que Ele está conosco. E confiamos nisso então. Amém. Nós vamos